A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a Rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente, em São Vicente. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, às 20 horas por live, e sexta-feira também às 20 horas por live, culto de doutrina. E temos a nossa escola bíblica dominical aos domingos às 10 horas da manhã. Também temos o nosso culto presencial neste domingo a partir das 19 horas. E também será transmitido por live. Sejam todos muito bem-vindos e hoje temos aqui a Escola Bíblica Dominical. Estamos já na lição 5 e o tema de hoje é como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras? Será que é só ler ou é preciso examinar? Jesus disse para examinar as Escrituras, porque elas e toda a Escritura testifica dele. Então é dentro desse tema que estaremos aqui nesta manhã, aprendendo um pouco sobre essas regras de interpretação das Escrituras Sagradas. É lógico que passarei algumas coisas muito breve, né? Porque você fazer um curso de hermenêutica bíblica é 6 meses. Não é em meia hora que eu vou passar, mas algumas ideias simplesmente, e o que é exegese bíblica também. E depois também temos aqui o texto a ser interpretado, né? Que está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, no versículo 26 ao 30, a qual vou fazer a leitura agora, juntamente com os irmãos que já estão aí presentes e com as suas Bíblias abertas. Né? Em Atos 8, 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos 8, 27. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Atos 8, 28, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Em Atos 8, 29, ele disse: O Espírito a Filipe: Chega-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Entende tu o que lês? Essa é uma pergunta que todos deveriam poder dizer: não, eu entendo. Mas a maioria não entende, por falta de conhecimento mais profundo, por falta de intérpretes, por falta de ensinadores preparados, por falta de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos preparados para poder ser um intérprete, para ajudar as pessoas que não entendem, principalmente a pessoa que não está um novo convertido, né?
Ele não entende nada de Bíblia, ele vai ter que aprender tudo sobre os princípios bíblicos. E se não tem pessoas preparadas para ensinar, essa pessoa corre o sério risco de voltar para o mundo, porque não entende nada. É isso. Então, quando a gente não entende, tem que buscar onde se ensina de verdade a palavra. No começo da minha fé, fui para uma congregação que não ensinava nada. Eu já tinha lido a Bíblia mais de uma vez, 2, 3 vezes, li de capa a capa e não entendia nada. Alguém pergunta, você entende tudo que ele ia dizer, que nem eu? Não entendo nada, se alguém não me ensinar. Então, como não tinha ensinador, eu fui fazer uma faculdade. Da faculdade eu queria aprender mais ainda e fiz o mestrado. Mas aprendi tudo? Não, estou aprendendo. A Bíblia é um livro que tem que estar sempre aprendendo. Então eu tive bons e regulares ensinadores. E fui, depois que tinha um caminho já, né, de como examinar as escrituras com as regras todas, então a gente vai se aprofundando, tá? Vai se aprofundando. Mas isso exige muito esforço, muita dedicação, muito tempo que você tem que tirar para isso. Se você quer ser um bom ensinador, como um bom músico, né? Um bom músico, ele tem que treinar 4, 5 horas por dia ou até mais para ser um bom músico. Né? Todos, para ser bom em alguma coisa, né? Ele tem que realmente se preparar para isso em todas as áreas. Tem que se preparar para ser um bom médico, tem que se preparar para ser um bom médico, estudar muito. E não é diferente com aquele que ministra a palavra do Senhor, aquele que quer ensinar a palavra do Senhor. Primeiramente tem que ter chamada de Deus para isso. Tem que ter chamada de Deus para isso. Até ele adquirir o dom da palavra, do conhecimento. Por quê? Porque ele buscou o conhecimento, se esforçou para ter o conhecimento, então ele tem, é um dom espiritual. Ele recebe o dom da palavra do conhecimento. Ele recebe o dom da palavra do conhecimento, automaticamente o Espírito Santo já lhe dá o dom da palavra da sabedoria. E a sabedoria é a revelação do conhecimento que você buscou. Então a sabedoria já é a revelação do conhecimento que você buscou. Se buscar só o conhecimento, você não tem a sabedoria. Não tem a revelação, que é um livro de palavras vivas, não é de letras mortas, e que é interpretado espiritualmente. E a principal regra da hermenêutica bíblica, que é a arte, a ciência de interpretar textos bíblicos, é a Escritura interpreta a própria Escritura. Então não basta ler. O próprio Jesus já deu uma regra de exegese, quando ele fala para examinar. Então não basta ler, tem que examinar. Agora, examinar, você vai examinar quando você já tem uma orientação de algum instrutor, de algum ensinador. Então, aí você começa a entender como examinar. Eu vou examinar, vai pegar uma lupa lá e vai ficar examinando? Não, você tem que ter regras que alguém vai lhe passar para que você possa entender. Então são regras. Exegese é você buscar lá de dentro, né? Lá de dentro da Bíblia, coisas para fora. Então não é exegese. A maioria faz exegese. O exegese é aquele que prega aquilo que ele entende, aquele que ele acha, que ele pensa, aquele que ele sente. Então, exegese. Agora, exegese é você realmente tirar lá de dentro da Bíblia
com a inspiração do Espírito Santo, para trazer à luz aquilo que está oculto, mas que precisa ser buscado, tá certo? Então não é fácil. A Bíblia não é um livro fácil, tá? Por isso que existe escolas, pastores, pastoras, que realmente professores que entendem para poder ensinar e levar à luz do conhecimento às pessoas que têm desejo de aprender a Bíblia. Também tem outra coisa, tem que ter desejo de aprender, tem que ter desejo. Então, dentro de algumas coisas da parte da hermenêutica bíblica e da exegese bíblica também, temos que conhecer algumas coisas como as dispensações, né? Desde a dispensação da inocência. Que tempo Deus está falando? Que dispensação que Deus está falando? Qual era o cenário que estava acontecendo naquele tempo? Os usos, os costumes da época, que muitos costumes da época não são aplicados no nosso tempo. E tem aqueles que aplicam costumes da época no nosso tempo. Tem aqueles que aplicam coisas da lei cerimoniais no nosso tempo. Então estão totalmente errados. Por quê? Porque entendem errado a palavra do Senhor, a cultura do lugar. Cada região, cada povo tem uma cultura diferente. Então, principalmente, né, as cartas paulinas, que falam muito sobre usos e costumes, mas eram referentes a uma cultura da época, não no nosso tempo. Então, muita coisa você tem que entender e não ficar aplicando coisas que vai colocar um jugo pesado, vai colocar as pessoas numa situação até de ridículo, como era a questão de costumes, né? Pastores que entendem aquilo, punha as pessoas num jugo, não podia usar um adorno, não podia usar uma maquiagem, não podia se depilar, não podia, eram coisas absurdas. Alguns ainda têm, ainda continuam nesses erros, aí, mas muita coisa mudou, porque se abriu-se um pouco, né, as mentes, e o povo não viver naquele jugo do homem, que já não era, que era para uma cultura daquele tempo, não para a cultura dos nossos tempos, tá? Então, procurar saber também, dentro da questão, que época foi, porque como Deus está usando aquele autor bíblico, o personagem bíblico naquela passagem, por que daquela passagem, o que está acontecendo. Então, não entender a Bíblia no sentido literal, mas no sentido espiritual, porque se entender, se aplicar a Bíblia no seu sentido literal, vai cair em erros terríveis e vai ensinar erroneamente, vai colocar o pessoa num jugo muito, muito pesado, como os próprios fariseus. Eles faziam prosélitos, né, gentios que se convertiam ao judaísmo, mas colocavam um jugo tão pesado, porque eles entendiam a Bíblia literalmente. Quando Jesus começa a pregar e mostrar as coisas das profecias, dos salmos, de outros livros, eles iam contra Jesus, que achavam que Jesus estava mudando a palavra. Jesus não estava mudando a palavra, ele estava revelando a palavra. Coisas que eles realmente não entendiam nada, né? E queriam ficar na sua forma literal. Por isso perseguiam Jesus, tentando pegar Jesus de alguma falta, né? A Bíblia tem muita linguagem figurada. A Bíblia também tem tipos, né? E os antitipos, que é a revelação do tipo. Ela tem muitos símbolos, simbologias, tem parábolas. Jesus falava por parábolas, muitas vezes, para os fariseus e os saduceus, os escribas, não entenderem, porque era
Se ele fala para aquele tipo de gente, era estar dando pérola para porco, porque eles não estavam com intenção de aprender, ou querer aceitar o que Jesus falava. Então ele falava por parábolas, e muitas parábolas que referiam-se a eles mesmos, e depois Jesus explicava essas parábolas para os seus discípulos em particular, para que eles não pudessem ouvir. Então Jesus usava desse método. E a parábola também ela é dentro de uma linguagem que ela marca bem, as pessoas não esquecem, né? Quando fala uma parábola, filho pródigo, da semeadura, e outras parábolas que Jesus falava, você lembra, você não esquece. Só que tem muitos que sabem a parábola, mas não sabem o que diz a parábola. Não entendem a parábola, por quê? Porque também requer fazer uma exegese e usar regras da hermenêutica bíblica para você poder entender. Então isso leva pessoas a erros prejudiciais, porque não adianta querer ser um ensinador da palavra se você não aprendeu a ensinar, né? Para você ensinar, você tem que aprender a ensinar. O Jesus, ele ficou 3 anos ensinando os seus discípulos. 3 anos. Ele ensinou toda a parte de revelações, teorias, instruções, tudo que ele pôde fazer ali nesses 3 anos, ele fez com eles, tá? Deixou-os preparados para a missão que tinha, que era dar sequência ao ministério do Senhor Jesus Cristo através da direção do Espírito Santo. Então, ele nunca mandou alguém sem preparo para pregar o Evangelho. Nem o próprio Paulo, que entendia da lei, quando foi chamado, ele ficou 3 anos também no deserto da Arábia aprendendo com Cristo, tá? Para poder exercer o seu ministério. Então, ninguém que não tem o preparo não pode estar exercendo um ministério que vai cuidar de alma. É como eu sempre falo, o pastor é o médico de alma. O médico secular aí, de doenças físicas, ele estuda, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado, para poder exercer o seu ofício. E um pastor, para exercer, ele vai cuidar de alma. Então ele também tem que ter um preparo, tem que ter uma faculdade, tem que ter um ensinamento mais profundo, ele vai cuidar de alma. Se ele não souber cuidar, se um médico que não se forma aí direito, ou falso médico, né, como tem muitos aí, ultimamente está sendo preso, eles vão dar o remédio errado e a pessoa pode até morrer. E o pastor, que se faz pastor e não tem o preparo, ele vai dar o remédio errado e as pessoas podem morrer espiritualmente. Essa é uma questão. Agora aqui indo para... Isso é pequeno resumo só. Aulas de hermenêutica eu dou quando eu estou dando aula no seminário, que ela é muito extensiva, muito profunda e realmente deixa a pessoa preparada para entender mais profundamente a Bíblia. Agora eu passo aqui para a parte do texto bíblico que eu li. Onde Deus guia, Deus provê. Nenhuma tarefa guiada pelo Espírito é pequena. Por que desse título aqui? Onde Deus guia, Deus provê. Nenhuma tarefa guiada pelo Espírito é pequena. E diz aqui, e o anjo do Senhor falou a Filipe. Aí você já vai entender, não foi o Espírito Santo que falou a Filipe. Lógico que a presença do Espírito Santo estava ali, que o Espírito Santo é aquele que confirma as coisas, para não deixar ninguém enganado, tá? Poderia ser um outro anjo, né? Mas esse anjo Felipe já tinha o discernimento pelo Espírito de que era um anjo do Senhor. Então o Senhor usou o anjo para falar de uma forma audível e visível a Filipe.
o anjo se manifestou ali de uma forma corpórea e falou para Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Veja bem, para alguém desprovido de espiritualidade, alguém falar isso para você, se for desprovido de espiritualidade, esse ser que vem e fala, uma pessoa como um outro, que não apareceu de uma forma assim angelical, com asas, né, como diz o povo aí, né? Seria ilógico, né? Mas aquele que é espiritual, ele tem o discernimento. Por que tem o discernimento? Porque ele tem a presença do Espírito Santo habitando nele. Então Deus usou o anjo para falar com Filipe, para dar uma instrução. E Filipe, ele prontamente obedeceu. Ele não ficou questionando, né? Tem gente que questiona: mas Senhor, tem que fazer isso mesmo? Entendeu? É tudo firula, viu? Quando vê essas pessoas que começam a dar esse testemunho: mas Senhor, é assim mesmo? Senhor, é desse jeito mesmo? Isso é tudo firulagem, tá? Então Filipe obedeceu. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele já discerne logo e não vai questionar nada que o Senhor ordena, tá? Então Filipe obedeceu. Filipe estava em Samaria e pregando, e Deus usando ele em milagres, em grandes milagres estavam acontecendo. Quem era Filipe? Filipe foi um dos 7 diáconos que os apóstolos escolheram logo no princípio, lá quando eles começaram, depois do Pentecoste, né, a doutrinar o povo. Então eles, como a carga de serviço estava muito pesada sobre eles, eles separaram 7 diáconos para poder fazer um trabalho que não era para eles fazer. E eles estavam fazendo. Então eles separaram para eles poderem se dispor mais, ter mais tempo para estudar o que? A palavra. O que eles tinham que fazer era se preparar na palavra para pregar, ensinar aquilo que eles aprenderam de Cristo, tá? Então ele estava em Samaria, no meio de multidões. Filipe estava lá, e de repente chega o anjo, tira ele daquele baita avivamento, né? Mas ele não ficou sem ninguém ali, porque Pedro e João já foram chamados lá para Samaria, porque Filipe, ele tinha, o Senhor deu o dom para curas e milagres, mas ninguém era batizado com o Espírito Santo. Então foi chamado Pedro e João para ir lá batizar, para ser usado para batizar as almas com o Espírito Santo por imposição de mãos. Então, por imposição de mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então, aquele que realmente serve a Deus, ele se dispõe a ir a qualquer lugar, sair do meio de uma multidão para ir para o deserto, pregar para uma alma somente, só uma alma. Tem gente que ia relutar, né? Não, vou sair daqui, no meio dessa multidão, para pregar para uma alma, mas não diz, né, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? E que há uma alegria no céu, há um avivamento no céu, quando uma alma se repreende, uma alegria, o céu fica em festa. Então ele parece que se esquece, prega, mas se esquece disso, né? E tem gente que só vai pregar em igreja que tem muita gente, né? E aqueles que cobram caro para pregar ali 40 minutos, 30 minutos, uma mensagem já ultrapassada ali, que ele já repetiu ela em vários lugares, né? Então faz aqueles movimentos, o povo muitas vezes é ingênuo e se deixa levar por esse, né? Infelizmente é assim mesmo, né? Mas a gente sabe o que é esse mundo da malandragem, né? Então, obediência voluntária.
para pregar a quem? A um homem eunuco. Mas Deus tinha só o propósito de essa alma ser salva, mas tinha o propósito dessa alma ser salva. Mas tinha um propósito muito mais além disso aí. Aí você vai entender, tem algo mais que Deus queria, não era só isso. Então, o que acontece? Filipe se levantou e foi, tá? Agora vamos ver aqui. Quem serve a Deus deve, sem questionar, em obedecer de pronto a sua ordem. Ele levantou-se e foi. Agora, mas como ele foi a pé 28 quilômetros e se encontrou com o homem etíope, daria tempo? E o homem estava em trânsito, a carruagem estava, os cavalos estavam indo numa marcha rápida. Mas como ele poderia chegar lá tão rapidamente se ele não tinha um meio de transporte rápido para alcançar esse etíope? Ele foi trasladado de um lugar para o outro pelo mesmo anjo que falou com ele. Ele foi trasladado 28 quilômetros e já estava lá correndo atrás da carruagem do eunuco. Entendeu? Para a gente entender a Bíblia, você tem que ver parte, tem que ver quilômetros, tem que ver distância, tem que ver tudo isso, que situação. Aí você vai entendendo, tá? E esse eunuco era mordomo de Candace, a rainha dos etíopes. Candace não significa que o nome dessa rainha era Candace. Candace era um título, tá? O nome dela não era Candace, era a rainha de Candace. Assim como o faraó. O nome dele não era faraó, era um título que ele tinha, tá? Então, esse é outro aprendizado que vamos tendo. O qual era superintendente de todos os teus tesouros. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Então já percebe que era um homem de grande importância. E tinha ido a Jerusalém para adoração, tá? Mas por que ele tinha ido a Jerusalém para adoração? O etíope, esse etíope, mordomo, ele era uma pessoa, era um eunuco, tá? Ele era um eunuco. E o eunuco, tinha um eunuco que já nascia com problema físico, né? Quer dizer, não tinha, seu sexo não era defeituoso, alguma coisa nesse sentido. Tinha um eunuco que era por castração. Então os reis castravam o eunuco para cuidar do harém, das mulheres do rei, né? Para ele não ficar com nenhum tipo de preocupação com algum relacionamento que o eunuco poderia ter com as suas mulheres. Tá? Então o eunuco, então eles castravam. Tá? E tinha um eunuco que era por opção, no sentido espiritual. Ele não queria ter contato nenhum com nenhuma mulher, contato sexual com nenhuma mulher. Então tinha três situações. Não sabemos qual era a situação desse eunuco. Se era por nascimento assim, se foi por castração, ou se foi por opção. Mas sugere-se aqui, como ele não era cuidador de nenhum harém, ele era mordomo, era o tesoureiro, né? Então ele era eunuco por opção, tá? Por opção, porque era um homem que buscava a espiritualidade. Mas mesmo assim, ele não podia frequentar o templo, ele se aproximava, não podia, mas ele podia frequentar as sinagogas, tá? Ele poderia frequentar as sinagogas e ali, porque ele tinha muito desejo de aprender as coisas de Deus, de conhecer a Deus, né? Deus se conhece pela sua palavra, tá? Então, no caso,
ele não seria um prosélito se fosse por castração, mas se fosse por opção, ele poderia ser um prosélito, quer dizer, um gentio convertido ao judaísmo. É bem possível que ele fosse dessa maneira. Por isso que a gente não pode afirmar certas coisas, mas entende que, pela situação, que poderia ser realmente um prosélito. Então ele buscava conhecer a Deus, tá? Ele buscava conhecer a Deus. E como todo ano tinha a festa da Páscoa e das colheitas, que era o dia do Pentecoste, né? Ele foi uma longa viagem da Etiópia até Jerusalém. Então ele foi realmente para participar da festa da Páscoa e depois, a seguir, a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois. Tá? Então, justamente na festa da Páscoa, é que Jesus foi ali preso, foi julgado, foi condenado e foi levado à cruz. E ele viu tudo isso que aconteceu com Jesus. Mas para ele, no entender dele, era um homem que foi condenado, julgado que foi criminoso, alguma coisa assim, e não se condoeu disso aí. Certamente estava até lá no meio da multidão, quando diziam lá, crucifica, crucifica. E ele viu Jesus ser crucificado, ser pregado, ser açoitado, ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso. E visualizou isso aqui, mas não entendia nada. Ele não entendia nada. Então, quando ele regressa sentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías. Mas não estava entendendo nada do que estava escrito no livro do profeta Isaías. E ele estava ali nessa situação, sem um intérprete, precisava de uma ajuda do intérprete, porque a Bíblia é um livro espiritual. Quando eu falo Bíblia, ele não tinha uma Bíblia, ele tinha rolos, né? Porque, mais outra para entender, os escribas, eles viviam do que eles escreviam em rolos. A princípio, as escrituras foram escritas em papiro, que era um material tipo de um papel tirado do junco, né? Do junco que tinha na beira dos rios. Mas esse material, eles escreviam nele, mas não durava muito tempo. Já nesse tempo de Jesus, já era usado o pergaminho, era de couro de animal. E esse material tinha uma durabilidade muito grande. E esses escribas escreviam textos das escrituras. Não eram capítulos nem versículos, porque a Bíblia não tinha capítulo nem versículo. Então escreviam os textos das escrituras e vendiam parte desses textos. Cada rolo tinha alguns textos, né, escritos, e tinha, para ter a parte do Pentateuco e dos proféticos, dos históricos completo, tinha que ter um carro para levar todos aqueles rolos, que era muitos rolos. E certamente ele, como era um homem de posse, deve ter comprado muitos rolos dos escribas. Eles viviam disso, eles vendiam, e certamente não era tão barato, né? Que dá trabalho para escrever. E ele comprou e levou, e estava lendo essa parte de Isaías 53, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Sem nada entender, porque é um livro espiritual e precisa da ajuda de um intérprete. Então é necessário ter ensinadores aptos para interpretar palavras proféticas, que a Bíblia é a profecia.
e precisa de um intérprete para interpretar palavras proféticas. E disse o Espírito a Felipe. Agora o Espírito Santo já está falando com Felipe, ao ouvido de Felipe, a consciência de Felipe. Já não é o anjo. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Tá? E correndo Felipe, olha ali, no meio do deserto, era uma estrada que providencialmente Deus tinha ali, tudo providência de Deus, né? Tinha ali um lugar também que tinha água, tipo de um lago, né? Com águas potáveis, tá? Um pequeno lago com águas potáveis, onde os viajantes se saciavam a sede ali dele e dos animais, tá? E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías, porque era costume ler em voz alta. Né? Eles liam em voz alta, que era uma forma de desgravarem mais aquilo que estavam lendo. E disse Filipe para o eunuco: entendes tu o que lês? Entende tu o que lês? Então, aquele eunuco, ele tinha certamente alguma pequena luz, mas não entendia, né? Tinha muita, lógico, não tem intérprete, fica com muitas dúvidas. Mas só que Filipe veio para ampliar, porque quem lê, como aquele eunuco lia, ele nutria um desejo de conhecer a Deus. E quem lê e quer receber as interpretações, que tem um desejo de conhecer a Deus, que Deus se revela através das Escrituras. Então, através da criação, Deus revela algo, né? Deus se revela algo, mas na palavra que Deus se revela. Então, é preciso ter o conhecimento da palavra, que Deus se revela na palavra. Então, porque Filipe foi escolhido ali, naquele momento, né? O momento, a parte dele lá em Samaria foi cumprida. Entrou Pedro e João. Mas Filipe, ele esteve 3 anos com Cristo. E ele era a pessoa certa para essa abordagem. As dúvidas seriam esclarecidas. Perguntou se entende o que lê. Ele diz: como, diz o eunuco, como eu vou entender se não tem ninguém que me dê o esclarecimento, que me ensine? E o eunuco imediatamente convidou: sobe no meu carro. Uma autoridade daquela já pega aquele moço ali correndo atrás da sua carruagem, de repente sobe no meu carro. E ele subiu, tá? E Felipe começa a ensinar para ele. E justamente o texto que o eunuco estava lendo, Isaías, esse de Isaías aqui, né? 53, que diz: foi levado como ovelha para o matadouro. Ele viu Jesus sendo levado para a cruz. E como está mudo o cordeiro, Jesus não falava, não gritava, ele foi levado quieto, ele foi quieto. Diante do que o tosquia, aqueles que realmente os açoitavam, faziam barbarismos com o Senhor. Assim não abriu a sua boca, em momento algum, ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação, ele foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí Filipe fala para ele: é daquele que você viu sendo lá maltratado, chicoteado, humilhado, carregando aquela cruz pesada, sendo pregado. É esse aí que o profeta e a profecia está falando. Estava na mão dele e ele não entendia. Então, aquele momento,
nutriu um desejo muito grande no coração daquele homem que ele se converteu ali. Por isso ele se converteu. E Filipe falou, você crê? Você crê? Ele falou, eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Cristo. E o que ele fala? Aí o eunuco mesmo se prontinho. O que me impede de ser batizado? Eu já queria ser batizado. E Felipe falou, não tem impedimento nenhum. Você crê nele? Ele, não, eu creio mesmo. Eu creio que ele é o Cristo. E aí foram lá para aquele lago, justamente providência de Deus. E ele foi batizado ali nas águas e daí seguiu viagem. E Felipe imediatamente já foi arrebatado dali para outro lugar, 28 quilômetros do lugar onde ele estava, onde ele foi tirado, foi arrebatado. Quer ver? Um teletransporte foi assim mesmo. E a Bíblia mostra outros teletransportes, viu? Lá em Apocalipse. Mas não vou entrar nisso aí não. Isso é só no curso, tá? A gente pretende voltar, não sei quando, mas pretende voltar ainda. Mas a estratégia de Deus, a primeira, esse homem ser salvo. Segundo, ele era um homem importante. Terceiro, ele ia para a Etiópia. Quarto, ele ia agora, já com muito entendimento que Filipe passou para ele ia pregar sobre o Cristo que foi morto lá na cruz. E sendo um homem importante, e com essa pregação agora, as pessoas iam dar atenção para ele. Ele era um homem importante e a fala dele era forte, ia peso a sua fala. E muitas pessoas ali foram ali salvos, creram em Jesus Cristo e foram batizadas e passaram a servir ao Senhor. Então ele foi um missionário lá na Etiópia. Esse eunuco, além de ser tudo o que ele era em relação à rainha de Candace, ele passou a ser um missionário avançado do Senhor lá na terra dele, onde as pessoas dariam atenção para ele. Porque se fosse outro que não fosse da origem do lugar, o próprio Filipe, se fosse para lá, não seria assim aceito de pronto, seria difícil. Mas não, Deus usou alguém nativo do lugar para fazer a obra dele lá na região da Etiópia. Amém, irmãos? Vamos parar, né? Já passamos do horário. Hoje à noite nós temos o culto presencial em nossa congregação. Quem não puder ir, vai ter a live também a partir das 19 horas, com muito louvor, adoração e palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Amém.